Quantas vezes a gente já não ouviu coisa do tipo, eu já falei para ele umas 4 vezes, mas ele não muda? A gente escuta muito isso de líderes, de pais, de mães, do RH. Já falei isso para o meu filho 10 vezes, mas ele parece que não entende. Esse é um fator ou uma situação que nós já passamos, ou se não passamos, já conhecemos muitas pessoas que passaram por isso. E é interessante a gente perceber que no nosso conceito a gente acha que o fato da gente falar para a pessoa alguma coisa já é motivo para ela mudar. E na medida que a gente se aprofunda no desenvolvimento de pessoas, a gente percebe que o clique interno ele só se dá quando a pessoa toma consciência de algo. E tomar consciência de algo significa que aquilo fez sentido para ela. E é por isso que muitas vezes as pessoas não mudam quando você fala alguma coisa. Porque se aquilo que você falou não fizer sentido para ela, ela não tem o porquê de mudar. Eu tenho um exemplo muito interessante que aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos. Eu andava de bicicleta e no meu conceito eu tinha que andar de bicicleta na contramão, porque na contramão eu podia ver os carros e eu acreditava que os carros podiam, os motoristas dos carros podiam me ver. E toda vez que eu saía, minha mãe falava, Fábio, não anda pela contramão, não anda pela contramão. E ela sempre me falando, não anda pela contramão, não anda pela contramão. Até que um belo dia eu fui atropelado. E fui atropelado como? Andando pela contramão. E o mais interessante, eu vi realmente o carro vindo na minha direção, e eu estava certo sobre isso, e eu vi que eu ia ser atropelado. Só que o que eu não tinha consciência, e talvez não tivesse consciência pelo fato de eu não ser motorista, só ter 14 anos, é que o carro não estava me vendo. E como que ele não estava me vendo? Porque ele vinha de uma rua para entrar na avenida que eu vinha. E no momento que ele entrou na rua, ele só olhou para o lado onde vinham os carros, ele não olhou para o lado de cá. E eu vinha passando e passei na frente dele, conclusão, ele me atropelou. Fato é que eu não ouvi o que minha mãe falava, eu não ouvi os feedbacks que ela dava, ela falou, qualquer dia você vai voltar para casa me trazendo uma surpresa. E eu, sem ouvir, o que aconteceu é que no final a vida que me deu um feedback, eu acabei aprendendo com isso e hoje eu não ando na contramão de bicicleta de jeito nenhum. Então, o importante da gente saber para que um feedback seja mais efetivo, é no fundo o que nós estamos querendo. O feedback ele é uma ferramenta justamente para você ajudar no processo de desenvolvimento das pessoas. Mas ele é muito mais uma necessidade de quem está pedindo do que quem está enviando. Mas mais do que isso, a mudança só acontece quando existe um entendimento, ou seja, quando existe esse clique interno. Então, o processo se torna efetivo quando eu levo essa pessoa a ter o clique. E não simplesmente quando eu falo para ela as coisas. Talvez até faça sentido, quem é casado, quem tem um relacionamento, já passou também por uma situação do tipo, já falei isso 10 vezes para minha mulher, ou já falei isso 10 vezes para o meu marido, e de repente chega uma pessoa de fora e fala a mesma coisa, e a partir dali é que a pessoa muda. Isso acaba gerando até um certo estresse no relacionamento, com falas do tipo, nossa, eu falo isso há tanto tempo para você e agora que veio fulano de tal, que nem te conhece direito, falou e agora para você fez sentido? E por que fez sentido? Porque no fundo não é a quantidade de vezes que está sendo dita, mas sim no momento que começam a trazer para você outras percepções. E na medida que vem outras percepções, aí você para e fala assim, epa, um falou, duas pessoas falaram, 3 pessoas falaram, peraí, tem alguma coisa por trás disso. Aí você para refletir, e aí quando você para refletir e você busca enxergar aquilo com uma outra percepção, aí você tem a tomada de consciência. E no momento que tem a tomada de consciência, aí sim você inicia o teu processo de mudança. Então, eu vou dar uma dica aqui de um exercício de feedback diferente daquele que a gente está acostumado a utilizar. E esse é um exercício que eu ensino no treinamento do líder evolucionário, no Leader Coach Training, que é um exercício que eu chamo de auto-feedback.
entendendo que no fundo o que leva à mudança não é o que está sendo dito, mas a tomada de consciência, ou seja, o clique interno que dá na cabeça da pessoa quando ela toma consciência de algo. Então, como é que a gente pode fazer isso? Quando a pessoa vier te pedir um feedback, você pode perguntar para ela, o que, na sua percepção, o que você fez de bom? Quais foram os seus pontos fortes? O que você fez que você acha que funcionou? Beleza, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, se você tivesse oportunidade de fazer isso novamente, o que você faria de diferente? E essa pergunta do que você faria diferente, ela é muito mais poderosa do que você falar para ela o que você fez que está errado ou o que você fez que poderia ser melhorado, porque as duas trazem por trás um pano de fundo de não estava certo, não foi suficiente. Quando você pergunta o que você podia fazer de diferente, você está simplesmente levando ela a criar uma nova opção, sem avaliar se o que foi feito foi bom ou ruim, até porque sempre que você pensa em fazer algo diferente, você está indo para fazer algo diferente melhor automaticamente. Então essa é a segunda pergunta. Se você tivesse a oportunidade de fazer isso novamente, o que você faria de diferente? E aí, num terceiro estágio, você pode complementar. Legal, isso que você falou, esses pontos fortes, o que você faria diferente. E, na minha percepção, se eu puder te dizer alguma coisa, eu buscaria experimentar fazer tal coisa e ver se funciona. Experimente fazer dessa maneira e ver se funciona. E depois você me conta. Pensa sobre isso, vê se isso faz sentido para você e vê se isso funciona. E aí, a partir daí, você deixa a pessoa te trazer de volta. Com essas três perguntas, na verdade, você vai estar estimulando ela a refletir e perceber ela mesma. Porque muitas vezes ela fica esperando a sua percepção. E quando você faz isso, você já está automaticamente exercitando o próprio autodesenvolvimento da pessoa. Essa é a dica que eu deixo para você ter um feedback mais efetivo. Então, evolucionário, estou curioso para saber que parte desse vídeo que mais fez sentido para você. Escreva, assim você me ajuda a saber se nós estamos indo no caminho certo, se nós estamos contribuindo para a sua evolução. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, para não perder nenhum vídeo, inscreva-se. E se quiser fazer parte de algo maior, apresente o Inside Out para outros evolucionários, ok? Valeu pela sua participação, vejo você no próximo vídeo. Até lá!